Você já sentiu que o lugar que deveria te trazer paz espiritual se transformou numa verdadeira prisão? Uma mentorada minha decidiu sair do centro que ela frequentava e as pessoas começaram a falar para ela que coisas ruins iam acontecer com ela se ela deixasse de frequentar aquele espaço espiritual. Hoje eu vou te contar como que ela se libertou desse tipo de manipulação e como você também pode aprender a seguir o caminho do seu coração sem medo de ser feliz. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te revelar sobre os tratados sagrados vai mudar completamente a sua visão sobre espiritualidade. É muito comum que nessa busca pelo autoconhecimento, a gente acabe conhecendo muitas escolas, muitas igrejas, muitas tradições, religiões, filosofias diferentes para encontrar aquilo que a gente busca na espiritualidade. Nesse caminho é comum que alguns lugares toquem mais do que outros, que em alguns lugares se assuma mais responsabilidades. Só que na hora de sair para conhecer outros espaços, não é tão simples como quando você entrou. O que acontece é que com o decorrer do tempo e com o autoconhecimento, algumas doutrinas religiosas deixam de fazer sentido para determinado buscador naquele momento. E com isso vem toda aquela culpa que envolve quando uma pessoa não está seguindo determinadas normas, regras, condicionamentos que são necessários para estar naquele contexto religioso ou doutrinário. Uma mentorada minha compartilhou que ela começou a frequentar um centro, um espaço espiritualista, começou a desenvolver a sua mediunidade, trabalhar, auxiliar o espaço, contribuir com aquele espaço. Quando ela sentiu no coração que desejava conhecer outros lugares, outros centros espirituais, que desejava expandir o conhecimento e a busca dela, aí as ameaças começaram. As pessoas do espaço começaram a falar para ela que se ela não participasse das sessões em determinados dias, que coisas ruins iam acontecer com ela, que se ela não cumprisse com as obrigações que ela tinha feito, os espíritos iam fazer algo de ruim, trazer um tipo de karma ruim para a vida dela. E olha que interessante, ela percebeu que na verdade quem falava isso para ela não eram as entidades, eram as pessoas do centro. Ou seja, a espiritualidade lá era verdadeiramente genuína, mas as pessoas com seus egos, seus medos, suas culpas, suas próprias prisões internas projetavam aquilo para cima dela, falando que ela ia ter consequências ruins se não estivesse lá dentro. E claro que ela não está sozinha. Um outro mentorado meu compartilhou uma situação muito similar, onde ele participou de alguns grupos de uma meditação mais intensa, alguns espaços mais reservados, e que quando ele sentiu que não fazia mais sentido para ele, e ele decidiu sair, o dirigente daqueles trabalhos, o dirigente daquele espaço, chegou em frente a ele e amaldiçoou ele. Ou seja, além dele não ter encontrado aquilo que ele estava buscando, ainda saiu com uma maldição de brinde. E sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que eu não sou a única a receber esse tipo de relato. Se você que está me assistindo agora já passou por algo parecido, se você já sentiu medo de sair de algum grupo espiritual, sentiu medo de ser julgado por escolher o seu caminho, por seguir o seu coração, seguir a sua intuição, compartilhe a sua história aqui nos comentários. Como foi o seu momento de virada ou de saída desses espaços? Ou se você ainda está dentro desses espaços e não sabe como sair? Eu faço questão de ler e responder porque eu sei como essa parte da jornada pode ser muito solitária. O que eu quero que você entenda hoje é que o caminho espiritual não está relacionado a obedecer cegamente às ordens de uma outra pessoa que às vezes também está buscando a espiritualidade, também está buscando aprender, está buscando se aperfeiçoar. O caminho espiritual de verdade, ele está relacionado com a intuição, com o coração, com aquele sentir, aquele chamado de Deus dentro de você. É por isso que muitos buscadores espirituais que buscam profundamente a espiritualidade não vão se satisfazer em espaços fechados, com doutrinas rígidas, com regras que são obrigados a obedecer, senão eles não vão fazer parte daquele espaço. Ou pior, espaços que te ensinam que você não pode questionar, que você não pode perguntar. Ou seja, ainda impede a pessoa de aprender através das perguntas. Se algum lugar fala que você não pode questionar, foge e rápido.
porque Deus nos deu essa capacidade de refletir, de perguntar e encontrar a verdade. Veja que questionar, perguntar com o desejo de aprender é diferente de desconfiar, de só ficar discordando pelo desejo de bater de frente com os outros. O questionamento, ele vem de uma pergunta profunda em busca da verdade. E é exatamente isso que os tratados tântricos nos ensinam. Não o tantra que você ouviu falar, que só fala de sexo e massagem aqui no Ocidente. Isso não é tantra. Estou falando de escrituras, tratados sagrados reais, com os ensinamentos tântricos originais. O verdadeiro Tantra nos ensina a mergulhar nesse coração espiritual, nos ensina a perguntar para encontrar a verdade, a acessar essa intuição, essa sabedoria interior, sem precisar de um intermediário ditando regra na sua vida, porque é você com a sua própria consciência, é você com Deus. E eu passei exatamente por isso. Eu passei por espaços que queriam falar como eu deveria ser, o que eu deveria fazer. E claro que cada dogma tem a sua forma, a sua moral. Mas eles não respondiam minhas perguntas, até porque muitas vezes nem eles sabiam responder. Falavam que coisas ruins iam acontecer se eu não participasse dos trabalhos e ainda me falaram que eu não ia ter sucesso se eu não seguisse o caminho que eles estavam indicando. E o chamado no meu coração, gente, ele era tão grande, tão grande, tão grande, que eu decidi assumir as consequências de cada uma dessas ameaças e assumir o meu próprio destino. Então eu simplesmente falei, bom, se for para viver no fracasso e seguir meu coração, eu vou seguir meu coração e viver as consequências disso. E eu vou falar para vocês, até hoje foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Aquela minha mentorada que passou pela mesma situação, ela também conseguiu dar esse passo. Ela saiu daquele emprego que já não estava mais fazendo sentido para ela, mudou de cidade, foi para uma cidade muito melhor, com muito mais oportunidade. E hoje está vivendo com muito mais autonomia, conectada com a própria intuição e utilizando os ensinamentos tântricos para guiar a própria vida, para acessar esse sagrado dentro dela. Porque a confiança que ela adquiriu é tão grande, que hoje ela dá o passo e o universo dá o chão. É nessa confiança que ela vive hoje, dentro desse contato com a espiritualidade. E é exatamente para te guiar nessa construção dessa liberdade interior que eu quero te fazer um convite. Se você sente que chegou a hora de soltar esses pesos, esses ressentimentos, tudo aquilo que você carrega que já não faz mais sentido na sua vida, e encontrar essa pura consciência que existe dentro de você de forma direta, eu te convido para a nossa imersão de autoconhecimento, a ponte para a origem. Essa imersão vai acontecer aqui em Porto Velho, Rondônia, de forma presencial. É o momento de você integrar toda a sua história, se conectar com aquilo de mais sagrado que tem dentro de você, purificar, limpar, resolver aquele monte de coisa que você não quer mais na sua vida, se conectar com o seu propósito e finalmente retomar o seu poder de escolha na sua própria vida. Porque afinal, se você não decidir o que fazer com a sua vida, outras pessoas vão decidir por você. E se você sente no seu coração que está na hora de se conectar com você de forma livre e segura, o seu próximo passo está aqui embaixo. Clica no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo para saber todos os detalhes e garantir a sua vaga com a gente. E se esse conteúdo tirou um peso das suas costas, clareou a sua mente, aproveite e se inscreve no canal para não perder mais nada. Porque toda semana eu estou compartilhando conteúdo sobre os tratados tântricos para que você possa cada vez mais acessar essa autonomia espiritual dentro de você. E se você quer entender mais sobre esses textos sagrados que eu mencionei, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela para saber todos os detalhes. E no mais, eu espero que você encontre na sua jornada de vida o caminho do seu coração, essa alegria, essa felicidade de estar conectado com aquilo que é essencial para você, independente do caminho que você escolha. E para seguir com a gente, é só clicar no link aqui embaixo e a gente se vê na nossa imersão. Até já!